Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Danilo Palma. Podcast super especial, mas antes de contar quem está aqui comigo no estúdio, eu quero começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Danilo Palma, o meu sinal em Libras é este, e eu estou aqui sentado no meu estúdio, numa cadeira preta, estou com uma camiseta azul, uma calça jeans preta, na mesa do nosso estúdio, aqui ao meu lado direito, uma televisão com a marca do meu podcast. E ao meu lado direito está aqui ela, Júlia Rodrigues. Oi, gente! E aí, Júlia? Gente, Tudo bem? Tudo bom? Ó, prazer enorme ter você aqui. Queria que você começasse fazendo também sua autodescrição. E aí a gente vai entrar no nosso bate-papo, tá bom? Certo. Olha, meu nome é Júlia Rodrigues. Eu estou sentada numa cadeira perto da televisão que o Danilo falou. O meu cabelo é cacheado. Eu sou uma menina alta. Eu tô usando uma camisa e um shorts e uma pulseira da Vivara. Aí sim. Até a pulseira entrou na descrição, né, Júlia? Eles vão ver. Eu sempre gosto de dar detalhe, porque a nossa audiodescrição aqui, às vezes não é tão detalhada. É verdade, E, é verdade. assim, a gente tem que... Às vezes eu pergunto pra minha mãe, mas como é que é o cabelo dele? Como é que ele tá usando? O que que ele tá fazendo? E aí, às vezes nem minha mãe sabe descrever com tanto detalhe, né? Por exemplo, eu esqueci de falar do meu cabelo, Júlia. Você falando do cabelo, eu esqueci de falar do meu cabelo. Eu estou hoje sem barba e com o cabelo curto. Meu cabelo é preto, eu sou negro também, esqueci de falar que eu sou negro. Olha, eu falhando, Júlia. Eu fiquei Olha tão só. emocionado Ai. que eu tô com você aqui no meu estúdio, que eu até errei agora, até errei minha autodescrição hoje. Gente, ó, a Júlia Rodrigues, inclusive, ela tá na finalíssima do Canta Comigo Team. Eu tenho o prazer de estar acompanhando ela, nós sermos amigos, parceiros de projetos. E, gente, eu tô aqui com uma mega finalista do Canta Comigo Team, e que com certeza a gente tá torcendo por você também, né, Júlia? Gente, eu tô muito animada pra essa final. Eu tô muito feliz que todo mundo tá me apoiando, as pessoas que não me conhecem até podem assistir o Canta lá no Netflix. E de verdade, assim, vai ser um momento muito legal, um momento que muitas pessoas estão esperando. E passar toda essa segurança pras pessoas, né? Eu vou falar da tua infância, Júlia. A gente vai falar de infância, de um monte de coisa, mas eu quero começar falando sobre um dos assuntos que de verdade me impactou de uma forma assim tremenda, Júlia. Quando foi a sua participação do Canta Comigo Team, até a própria produção, da maneira que foi feita, de uma forma muito, eu vou falar linear e muito clean, muito verdadeira, né? De demonstrar você, de mostrar a sua essência, de demonstrar exatamente quem a Júlia é fora dos palcos. Você me emocionou, você me fez chorar. Eu até gravei um áudio pra você. Você lembra do áudio que eu gravei? Eu lembro. Eu mandei o áudio porque aqui eu tinha acabado de me recompor. Meu Deus. Eu tinha acabado de me recompor. Ó, você que ainda não assistiu o episódio da Júlia do Canta Comigo, vocês têm que assistir, gente. É fantástico. Júlia, me conta como que foi a menina da cidade de Campinas, que é cega, estar na final de um dos maiores programas de música da televisão brasileira. Fala pra mim. Na verdade, assim, eu sempre amei cantar. Uhum, Eu sempre fui uma menina que sempre amei música internacional, música eletrônica, né? Sempre amei estar perto da música. certo. E quando eu era pequena, a minha mãe tentou me inscrever em vários realities, né? Vários programas. A gente já tentou de tudo. E não dava certo, eu tinha uma voz, né? Bem ruimzinha, eu era bem rouquinha, né? Lucas, o meu filho é rouco. O meu, o meu pai, ele é muito rouco. Então eu puxei isso dele. Eu não sabia cantar nada, literalmente. Então, assim, depois de um tempo a gente deu uma desistida, né? Falou, quando surgir uma oportunidade, talvez a gente se inscreve. Uhum. E uns amigos nossos, o tio Leandro e o tio Cleito, escreveram eu escondido da minha mãe e foram me contar na minha casa. Chegaram lá e falaram assim, Júlia, então, a gente fez uma coisa que eu não sei se a gente devia, mas a gente fez. A gente te inscreveu no Canta Comigo. E eu, gente, meu Deus, eu não acredito. A sua mãe nem sabia disso. Não sabia. Aí eles foram contar pra ela e pra mim junta. Aham. Gente, a gente ficou de cara. E assim, a gente foi gravar os vídeos lá, né? Fazer todo o processo que tem que ser feito, né? Parte eliminatória e tal. Todo o processo lá. A gente não fazia ideia que a gente ia passar. E eu ia com um alto astral muito grande, né? Eu ia falando assim, gente, só de eu estar nessa seleção,
só deles terem me aprovado para esses processos já é uma coisa maravilhosa, já é uma coisa grandiosa, né? Um lugar que eu sempre quis estar. Sim. Nem que se for na entrada. Na porta ali, Na parada. porta, parada. Mas Falando bom dia pro povo. eu sempre quis estar num lugar daquele, né? Podendo performar daquele jeito. Sim. Então, depois de um tempo, depois que foram realizados todos os processos, a gente recebeu a notícia de que eu estaria dentro do programa. E assim, eu fiquei muito feliz, a produção foi super inclusiva comigo. Eles me deixaram bem confortável com relação a tudo, né? Eles foram lá e falaram, olha, Júlia, faz aquilo que você costuma fazer, a sua mãe vai te guiar, a gente vai deixar a sua mãe porque ela sabe andar melhor do que você. No set, eles colocaram pessoas maravilhosas pra me guiar, pra me auxiliar. Então, eles foram muito amorosos, muito carinhosos. Foi uma sensação muito boa. Tá ali naquele palco. Aquele palco tem uma energia, assim, maravilhosa. A gente pode falar onde os sonhos se realizam, Eu me senti lá, eu me senti do seu lado. Juro, eu achei que eu tava lá. Na hora que explodiu aquele monte de luzes, fogos, tal, aquilo deu uma energia tão positiva, tão boa, né? Uma alegria, que contagiou de uma forma tão tremenda. E eu me emocionei demais. Você no palco foi emocionante. E o que foi de impressionar, assim, foi que lá não teve limitação. Falar assim, ai, a Júlia não... É que nem expressão corporal. Isso é uma coisa difícil. Pra um deficiente visual, é uma coisa difícil. Pois ele chegou, um dos meninos lá da produção, e, gente, ele me ensinou tudo. Ele falou assim, Júlia, você não tá aqui pela sua deficiência, você tá aqui pelo seu talento. Então, não tem limitação pra você. Eles me estabeleceram o espaço do palco, né? Uhum. E ali eu pude fazer a minha performance sem nenhuma limitação, sem nenhuma coisa que diria assim, ai, a Júlia não vai conseguir fazer isso, a Júlia não vai conseguir fazer aquilo. E eu acho que é isso que me tornou mais inclusa em tudo, né? Sim, foi fantástico. Mas, Júlia, conta pra gente, como que foi a infância da Júlia Rodrigues? A infância da Júlia Rodrigues. A minha infância de uma menina muito aventureira, de uma menina muito curiosa. Uma menina que nunca gostou do não. Nunca, ai, você não pode subir ali, você não pode entrar ali. Uma menina que foi criada pro mundo, né? Os meus pais, eles costumam falar, né, que eles me criaram pro mundo. Então, eu ia na salinha, fazia amizade, eu ia em playground, né? Subia em escorregador, passava labirinto, passava no túnel. E as monitoras falavam assim, menina, você é cega, você não pode. Menina, cuidado, vai devagar. E eu lá, já no último negócio, né? No último nível já. No último nível do negócio. E assim, cada vez que as pessoas me falavam, ai, você não vai dar pra você fazer isso. Ia lá e... Aí que eu ia lá e fazia. E, gente, era muito legal. Claro, teve aquele lance de bullying, né? Aquela coisa assim, ai, a cega, ai, quantos dedos tem aqui? Aquela brincadeira tonta, né? Ignorante, né? Ignorante. Por favor, não façam essa brincadeira com o cego. Isso é constrangedor. E você nasceu cega já, né, Júlia? Sim. E aí, as crianças chegavam e falavam assim, nossa, olha lá a cega, a ceguinha e tal. E teve um momento... De forma pejorativa. De forma pejorativa, né? Eu falo pras pessoas que eu sou muito zoeira com tudo que acontece comigo. Eu zoo sobre a minha deficiência, brinco, dou risada porque eu sou feliz. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu amo estar no posto que eu estou, né? Eu amo ser quem eu sou porque Jesus me deu esse dom. O dom da vida, né? Então, eu costumo falar que antigamente eu ficava triste. Eu falava, mãe, fulana foi lá e falou isso aqui de mim. Eu não gostei disso. Alguém chegou pra mim e falou assim, ai, olha, você não pode fazer isso. E eu falava pra minha mãe, mãe, eu não gostei disso. Ela falava, filha, só segue, vai, segue o seu caminho, faz aquilo que você gosta, não liga pro que as pessoas falam. E ela sempre colocou essa resiliência em mim, né? Eu acho que isso que me tornou tão forte. Minha mãe, meu pai, minha família em geral, né? Eles nunca disseram assim, filha, olha, deixa, ou, ai, sei lá, conta pra gente. Não.
seja quem você é e lute pelo que você ama. Pode continuar, pode continuar. Ah, eu acho que é isso, assim, Então, a minha infância, ela foi repleta de emoções, de algumas situações chatas, né? Com relação à deficiência mesmo. Conta pra gente, assim, quais foram os piores momentos, assim, Júlia? Quais foram os piores momentos da infância que você acredita que isso pode, você compartilhando esses momentos com a gente pode ajudar a outras pessoas a não viver ou a poder superar situações semelhantes? Ah, eu tava num restaurante que a gente costuma falar que é a nossa casa, né? Uhum. E eu ia naquele playground há muitos anos, muitos anos. E assim, um dia eu tava com os meus primos e com meu irmão nesse playground. E a gente tava nesse lugar, eu subi no túnel, aí tava fazendo uma brincadeira que era a tradição dos primos fazer. Que a gente chamava de. Era adolescente do ensino médio, nome tonto, né, da brincadeira. Mas era. A gente tinha que correr, a gente tinha que escutar o barulho do outro e pegar o outro. Então era Certo. muita correria, muita movimentação. O povo ficava bravo porque perdia, era uma coisa, né? Uhum. E assim, a gente acabava incluindo todo mundo que tava ali, por mais que não conhecesse a brincadeira. Aí eu subi em tudo, né? Aí uma mulher chegou pro meu irmão e falou assim: Olha aqui, a sua irmã não pode brincar nisso aqui, não. Aí ele falou assim: Por quê? Ai, ela não deve ela não deve nunca ter brincado num lugar desse, né? Acho que eu vou deixar. Nossa, ela nunca deve ter tido diversão. Ela nunca deve ter corrido, nunca deve ter se divertido num lugar assim. Então eu acho que eu vou deixar ela brincar hoje. Meu irmão chegou pra ela e falou assim: O que você tá falando? Ô, a minha irmã se divertiu o dobro que você se divertiu, certeza. Pode parar de falar essas coisas. O Nico sempre foi um cara que sempre me defendeu, né? O Um cara que irmãozão. sempre jogou junto comigo. Então, ele sempre falou: Olha, você pode parar com isso aí porque ela não é isso que você tá pensando, né? E pegou muito mal pra ela. Porque todo mundo ali conhecia a gente, né? Pegou muito mal pra essa pessoa. Eu não. Ou seja, o nível de discriminação, ele sempre foi de forma agressiva, né, Júlia? Uma forma. Assim, não uma forma tão agressiva, mas uma forma chata, uma forma que constrange. Intolerante. É uma coisa que marca, assim, que fala assim, gente, pra quê? Isso é desnecessário. Tipo, não é preciso uma coisa dessas. E na escola, Júlia, como que era na escola? Você não tendo a visão para poder ter o mesmo acompanhamento pedagógico de outras crianças que tinham a facilidade da leitura visual e você era obrigada a se adaptar à realidade da sua vida. Como que foi para você a escola? Então, no ensino fundamental e no pré, eles pegavam muita questão da acessibilidade comigo, né? Certo. Eles incentivavam eu usar bengala, incentivavam eu usar reglete, que era um pesadelo, era uma régua que você tinha que usar a punção, né? Que era um negócio, era muito lento o processo, não tinha máquina ainda, né? Tinha mesa braille. Nossa, aquilo era. Nossa, eu queria morrer! Gente, era muito ruim. Vocês não estão entendendo. Obrigada, gente que criou a tecnologia, porque vocês são maravilhosos. Vocês facilitam muito a nossa vida. E assim, eu sofria muito, gente, com essas coisas de braille, né? Mas assim, as pessoas. No começo, a minha mãe conta que pra me incluírem nas escolas foi difícil, né? A gente foi em 3, 4 escolas. Eu era pequena ainda, não entendia muito, né? Não Uhum. tinha esse nível de socialização. E eles falavam, olha, a gente não vai conseguir lidar, a gente não tem vaga. A minha mãe ligava para os lugares sem falar que eu era deficiente visual. E quando ligava tinha vaga, quando chegava não tinha. Então era uma coisa surreal e a minha mãe ficava muito triste, né? Então, o primeiro lugar a me aceitar foi o Imaculada, daqui de Campinas. E eles tentavam trabalhar a caligrafia comigo. Tentavam me ensinar como era a letra de vocês. Pra se um dia eu precisar, se alguém, né, falar assim, ô Júlia, sei lá, como é que faz um V? Como é que faz um I? Eu saber. Eles pegavam alguma coisa simples, material dourado, que dava pra fazer matemática. Eles não pegavam coisas tão visuais, às vezes a matemática era um problema pra mim. Porque
até então era uma coisa difícil, de assim, gente, como é que a gente vai passar isso pra ela, né? Como é que a gente vai tratar dessa questão com ela? Então, aquele tempo foi um pouco difícil na questão de adaptação mesmo, né? Eu sempre fui... No começo eu era muito relaxada, né? Eu não queria escrever, eu não queria me empenhar. Então tudo se tornava ruim, né? Naquele meio. Tudo se tornava uma coisa obrigatória, uma coisa... Como se diz? Chata. É uma coisa forçada. E, assim, eu tentava de qualquer jeito dizer que eu era mais que aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de socializar, então eu tinha muitas amigas. A minha professora ficava brava porque eu não usava bengala, eu andava com elas. Eu já tive... Teve uma vez que uma professora minha me puxou pelas orelhas porque eu fiquei debaixo do escorregador, olha isso, debaixo do escorregador com as minhas amigas brincando de spa, matando aula. Por quê? Crianças, não façam isso. Porque eu era muito fácil. Eu era muito desregrada, assim. Não sei nem se existe essa palavra. Gente, eu era muito sem limite. Eu nunca gostei de palavrão, nunca gostei de besteirada, nunca gostei. Mas eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Então as pessoas normalmente riam comigo, falavam, nossa, eu gosto dessa menina porque ela é engraçada, porque ela fala bem. Muitas Desenvolta, vezes, né? muitas vezes por essas razões que as pessoas se aproximavam de mim, né? E os professores se admiravam, né? Os professores falavam, nossa, às vezes na reunião de pais, Elizabeth, a sua filha, ela é fora do normal, ela é fora do comum. Ela faz algumas coisas que os alunos que estão enxergando não fazem, né? Eu acho que isso tornava tudo mais engraçado, né? E depois quando eu fui chegando no ensino médio, tudo ficou mais difícil, né? Porque questão de socialização, porque a gente fica mais fechado conforme o tempo, depois dessa pandemia também. Tem muita coisa visual, logaritmo, diagrama, e assim, às vezes as pessoas faziam sacanagem comigo. Umas coisas assim, que não tinha como colocar, tipo assim, descreva a imagem. Como? Como? Uma imagem impressa no papel. Impressa ou online. Online, pior ainda. Descreva o gráfico de acordo com o mapa. Eu queria... Nossa. Um professor meu me deu uma prova que ele teve a coragem de falar assim, ai, não, isso aqui teve descrição. Mas isso agora, na pandemia, você tá falando? Por uns tempos aqui. Tá. E assim, gente, eu tive essa prova, não tinha condição de eu fazer. Como que eu ia fazer? E assim, eu não tô falando só do Imaculada, de várias escolas que eu passei, todas que eu passei, todas. Teve uma questão de ser extremamente visual, uma questão, alguma coisa. A ponto de professores me darem nota, porque o trabalho era visual, e as pessoas não tinham a capacidade de desenvolver um trabalho pra mim. Então isso é a falta de preparo dos professores e do ensino, na verdade, né? Como um todo. De tudo. De tudo. E eu me imagino, gente, se uma menina ou um menino no meu lugar tem que ficar sofrendo isso, entendeu? Tem que ficar passando por isso. Não! Ele não merece. Tem que ser adaptado mesmo. A gente conseguiu criar esse meio de adaptação, né? Foi difícil? Foi difícil. Mas a gente conseguiu criar esse meio. Eu imagino, eu me coloco no lugar das pessoas que não conseguem ter essa adaptação, né? Não conseguem ter uma professora particular de matemática ou de exatas, que é a área mais difícil. A gente tem o direito de usar a calculadora. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, a calculadora não é um negócio que vai te dar resposta na hora. Não. Você tem que saber o raciocínio. Se não souber montar a equação, você não chega na conta. Então, não desfaçam da gente por isso, porque a gente realmente precisa de um ensino adaptado, que não acontece, que demora para acontecer, né? É verdade, Júlia, isso é uma realidade do Brasil, do mundo todo, na verdade, e muito específico para nós aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, por exemplo, a quantidade de crianças e adolescentes no ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental, que não tem uma assistência de uma educação inclusiva,
isso vai repercutir de uma forma agressiva lá na frente, na vida da pessoa, no trabalho, na faculdade, na formação. Como que você, quais são, assim, se você pudesse hoje delimitar pontos principais de avanços na educação inclusiva, quais seriam os principais pontos a ser relevados, ô Júlia? Eu acho que tem uma coisa muito legal hoje em dia, que é a professora auxiliar, né? No ensino fundamental a gente tinha a capacidade de ter uma professora auxiliar, mas hoje em dia no ensino médio é uma coisa muito rara, né? Uma coisa diferente. Nos outros, no ensino fundamental mesmo, dois, né? No Uhum. ginásio, é uma coisa difícil de se ter. Então eu acho que ter uma pessoa do seu lado já é uma questão de inclusão, né? Eu tive muitas pessoas do meu lado, né? Que me ajudaram muito. A questão da máquina Braille, ser usada na classe. Essa questão é muito legal. Você ainda usa hoje? Olha, eu uso, mas eu prefiro a questão digital. Tá. Porque pra mim, inclusive eu ia falar sobre isso, né? Sobre essa questão que eu também acho inclusiva, né? A questão do computador na sala, a questão do celular na sala, pros deficientes visuais, né? Isso é uma coisa que às vezes é um pouco banalizada. Uma coisa assim, ai, não, celular não. Aqui não. Aqui não permite. Mas, gente, o celular ajuda muito o deficiente visual. Muito. Eu uso o celular como meu material de estudo hoje em dia. Eu uso o Braille para questões, tipo assim, que banheiro que eu tô? Que estabelecimento que eu tô? Que livro que eu quero ler, né? Então, o Braille, ele me ajuda para isso, nessa questão. Mas eu usufruo mais da questão digital, né? Eu acho que essa também é uma questão inclusiva, né? Se tem um deficiente visual na escola, eles devem investir nessa questão informática também, né? De informática. Tem alguns programas, o NVDA, o dos Vox, que são programas totalmente inclusivos para escolas que dão o acesso a gente escrever arquivos, a gente ter acesso a pastas de trabalho, a Google Classroom, Google Meet, várias outras coisas, né? Várias outras ferramentas. Então eu acho que essa questão também é muito inclusiva, essa questão de ter alguém formado em informática, ter alguém especializado nessa questão, para poder ajudar a gente, no mínimo que for, com algum programa assim, para que a gente possa também ser incluída nessas aulas que às vezes são um pouco paradas, né? Também tem os óculos de leitura, que já são um avanço. Um que, inclusive, eu já tive a oportunidade de experimentar ele, né? O óculos da Orcan, que ele é um óculos que consegue detectar objetos, pessoas, e ele é também bem útil, assim, né? Principalmente para as pessoas que têm baixa visão, que às vezes não são muito incluídas nesse meio, mas principalmente para elas que precisam dessa ajuda, né? Então eu acho que a questão tecnológica e a questão de se lidar com profissionais especializados é o nível máximo de inclusão, né? De questões inclusivas. É porque você vê, por exemplo, um óculos igual esse daí, ele gera autonomia e independência também. Ele Sim, gera, não gera? gera. Como que foi quando você usou ele, Júlia? Então, no começo, eu não sabia muito lidar, porque era uma coisa meio de apontar. Você tinha que apontar pro livro, né? E assim, depois eu me acostumei, eu vi que ia ser útil pra mim. Então, às vezes eu não conhecia alguma pessoa, eu sou horrível de lembrar de pessoa. Eu lembro do cachorro que ela tem, mas eu não lembro da pessoa. Então, a pessoa chegava do meu lado, ao invés de fazer aquela cara de paisagem, ai, tudo bom? O óculos já falava pra mim, olha, esse aqui é o Danilo, esse aqui é tal pessoa. E assim, era muito bom, é muito bom, né? A Suno Band também, que é um relógio, eu costumo falar que é o treme-treme, né? Ele é um relógio bem pequenininho, mas você usa com o auxílio da bengala, você consegue andar com ele. E de acordo com os obstáculos, quando chega no obstáculo, ele vibra. Ele vibra bem forte para você saber que o obstáculo tá na sua frente. Então, assim, eu acho que eu gostei muito desses sistemas, deu uma autonomia, querendo ou não. Eu acho que hoje em dia tem muitas coisas para isso, que às vezes não tem tanto investimento, né? E gente, é muito legal esse uso, é muito legal tudo isso, né? Eu agradeço muito essas pessoas
que proporcionam essas invenções incríveis pra gente. Isso gera acessibilidade, gera inclusão, gera autonomia, gera essa independência e gera o principal, né, que é a liberdade de você se sentir realmente inclusiva, né? Não só de se sentir, mas de estar sendo inclusiva, né? E Júlia, e tudo isso, na verdade, favoreceu para você chegar onde você chegou hoje. Você, com pouca idade ainda, uma jovem, sendo considerada uma das cantoras mais populares do Brasil, quando se fala da música teen hoje. Você deu um show, foi um espetáculo na TV Record, nas eliminatórias do Canta Comigo Teen. E eu queria que você falasse um pouco mais pra gente de como foi. De como foi chegar lá, de como você começou na música, quando começou. Eu conheço um pouco da tua história, então eu sei da história da igreja. E eu Foi, a queria que você Igreja do Japão. eu queria que você contasse um pouco pra gente disso. Ah, o meu pai tava jogando no Kashiwa Reysol. Eu tinha 3 anos. E assim, eu não cantava nada, gente. Gente, Nada. 3 anos. 3 3 anos. anos. E assim, eu sempre falei que desde o começo desse podcast, eu falei que eu sempre fui uma pessoa curiosa e aventureira, né? Aham. Então, ia nas escolinhas, eu falava, posso cantar? Eu posso fazer alguma coisa aqui? Sempre gostei de encenar, de cantar. Então, aí um dia, a gente tava nessa igreja. Essa igreja era em Kashiwa mesmo. Era um pouquinho mais longe da cidade que a gente morava. Era uma igreja só de brasileiros. Então, eles iam buscar a gente numa van. E iam todo mundo lá pra igreja, né? E eles tinham um culto brasileiro mesmo, do nosso estilo. Era uma igreja grande. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, Júlia, a gente viu você cantando ali com a sua mãe. Você quer cantar hoje no culto? Eu, nossa, quero, tia, quero. E tal, né? Cheguei lá no palco, cantei, todo mundo aplaudindo. Até então era uma coisinha bonitinha, assim, né? De se ver. Eu cantei Aos Olhos do Pai. Aí, todo mundo batendo palma, todo mundo ali feliz. E eu toda orgulhosa. Nossa, cantei lá, né? Aí comecei a cantar em outras igrejas depois que eu saí do Japão. Cantei em algumas igrejas em Chapecó, cantei em Campinas, cantei em vários lugares, né? Que as pessoas me chamavam pra cantar. E ali foi um tempo muito bom, né? Porque eu tive mais proximidade com Deus, mais proximidade com o público cristão mesmo. Que isso é muito gostoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cantar vários ritmos de música. Mas Jesus sempre tem que ser valorizado. Independente da sua religião, a sua fé sempre tem que ser valorizada, né? Então, eu sempre gostei muito desse meio. Eu sempre gostei muito de tudo isso, né? Então, foi ali nas igrejas que eu comecei a cantar. Eu tinha um dom com o pé, onde eu conseguia fazer o ritmo com o pé. E eu cantava e fazia esse ritmo. Então, todo mundo gostava. Ia na casa de alguma pessoa, da minha prima, da minha tia. Ai, canta no meu churrasco, canta na minha festa, canta no meu aniversário, né? Então, foi ali que as pessoas começaram a ver. Aí eu comecei, né, como eu falei já, a escrever em alguns realities. Comecei a cantar em casamentos, cantar em algumas festinhas. E o povo começou a ver que tinha uma voz por trás daquilo. Por mais que era bem estranhinha. Roquinha. Bem roquinha. Tinha uma voz por trás daquilo. Então depois eu fui pro Conservatório Campinas, que foi onde eu tive um professor incrível chamado Diego. Ele foi que aprimorou muito a minha voz. Eu tinha por volta de uns 10, 11 anos. Depois eu conheci o Miqueias, que foi o meu professor lá do Ceará, de uma escola de musical. E assim, é espetacular. Basicamente, quase todas as técnicas que eu conheço são dele. São deles, né? E eu tive bastante aula de canto, eu tive bastante preparo. Só que quando eu cheguei lá no Canta, eu me senti despreparada. Que o povo, nossa, gente, fazendo vários vocalize, tomando várias coisas, inalação e tal. Preparação. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Gente, por que eu não tô fazendo tudo isso? E eu fui bem clara. Eu fui lá no palco, eu falei assim, gente, eu vou nesse palco porque eu vou curtir. Eu vou curtir o meu sonho. Eu vou curtir onde eu cheguei. Não porque, nossa, tô no palco, sou mó boa, não sei o quê. Não, eu vou aqui porque
Eu amo cantar. Aproveitar o momento. Aproveita. Não, nada por coisa de orgulho, disputa, competição. Não. Eu fui pra me divertir mesmo. E foi uma experiência muito gostosa. Foi incrível estar lá com eles. Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, né? O amor deles, não só da produção, mas das pessoas do Canta mesmo. Dos participantes. Aquela coisa limpa, sabe? Aquela coisa assim. Ai, ninguém tá aqui só por competir. A gente é amigo. A gente é família. Então, foi uma coisa muito gostosa ali, aquele tempo. Eu tive que comemorar o meu aniversário de 15 anos lá. Depois que eu fui ter minha festa, né? Eu comemorei dentro do hotel, dentro do set. Eles foram um amor comigo. Inclusive, eu quero agradecer vocês, que no dia eu tava numa bad, num sentimento assim, meu Deus, eu quero voltar. Nesse dia eu quase desisti. Mas, A sua mãe contou uma vez pra mim que chegou uma hora que ela quase disse: vai, Júlia, vamos embora pra casa. Chega. Foi. Eu queria ver minha família, né, naquele dia. Era pleno dia 8. Terça-feira, o dia mais cansativo do set, porque a gente fica segunda, terça e quarta, né? Uhum. O dia mais cansativo do set é mais cansativo do que as gravações, pra você ter ideia. Nossa. E a gente chega morta. Morta. O que me salvou foi uma massagem lá que eu fiz no shopping. Eu sou, né, sempre. Mas foi muito bom tudo isso. Mas chegou uma hora lá que... Sabe quando o seu astral baixa? Quando você fala assim, ai, nossa. Aí, cheguei lá... Falei, mãe, eu quero ir embora. Eu quero ver minha família. Eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Eu tô triste. Eu não tinha mais vontade de cantar. Nos ensaios eu ia mal. Eu desafinava. Eu não queria fazer vocalize. Eu não queria passar com a coach. Eu tava horrível. Tava péssima. E assim... A minha mãe falou, filha... Eu não entendo. Você chegou até aqui, você tem que agarrar essa oportunidade. Sim. Você não pode deixar essas coisas assim, no ar. Você tá aqui porque Deus te deu esse lugar. Você chegou até aqui por causa do seu talento. Então, filha, você sempre quis estar num palco desse, não desiste, não para. Aí ela falou, se você quiser, a gente liga pra produção, a gente pega as malas e vai embora. E você não vai acreditar que isso tinha acontecido com mais 3 amigas minhas. Nesse tempo... E assim, no dia do meu aniversário, a minha mãe pegou um bolo pra mim. Nesse dia, todo mundo deu força pra todo mundo. Foi uma coisa muito gostosa. Porque tinha desistência na cabeça das pessoas. Só que era uma coisa tão família, era uma coisa tão gostosa, que a gente deu força um pro outro. A gente tinha tanta intimidade um com o outro que a gente falou, não, a gente não vai desistir, a gente não vai sair daqui sem mostrar o nosso talento. A gente vai curtir muito esse nosso momento. A gente vai mostrar quem a gente é pro mundo. Eu acho que tudo isso fez a diferença naquele momento, né? É por isso que dá saudade de lá. Muito bom. E aí chegou o grande dia e a Júlia brilhou, né? As pessoas ficaram muito emocionadas, né? Tive amigos Sabe meus que eu queria- chorando muito. Eu também. Sabe o que eu queria te perguntar? Ah. Na hora que o Rodrigo ele chega em você e fala assim pra você: e aí, Júlia, você faz ideia do que acabou de acontecer? O que passou na sua cabeça naquela hora? Gente, eu vou ser Porque bem você não sincera. sabia que tinham 100 jurados eu fui muito... de pé por Gente, você. eu sempre fui muito insegura com a minha voz. Muito. Extremamente insegura. Você achou que os jurados não tinham levantado ainda? Ou Não. ou não tinha levantado Não, todos? pera. Antes do... Na hora, Ah. eu falei assim... eu queria levantar tipo uns 60, assim, né? Que eu conseguisse e tal. Já Uns tava 60, feliz. Tava bom. Uns 52, tava ótimo. Hora que eu olhei... na hora eu falei assim, gente, eu não... O Rodrigo me perguntou... o que é, né? O que você acha que O aconteceu que você aqui? acha que aconteceu aqui? Eu falei, gente, eu não faço ideia. E eu tava rindo, como se fosse, tipo... tô aqui, né? Tô aqui. Tô curtindo aqui. Tô no meu mundo, no palco, onde eu amo, minha casa. Onde é a casa da Júlia? A casa da Júlia é onde tem música, né? Eu sempre falo, música boa, claro. Mas... Não vamos falar sobre músicas ruins Não hoje. vamos falar sobre música ruim hoje. Mas... eu falo que... hora que eu tava lá, eu falei, gente... Rodrigo... Eu olhei pra cara dele... Eu pensava assim, gente... Quando que será que foi isso? Quantas pessoas estão de pé? Quantas pessoas? Por que será que tem tanta gente gritando?
No Enir não dava pra ouvir muito. Mas dava pra ouvir o povo gritando. Porque você tava com o fone, né? Com o fone com o seu retorno. É, Então não. e audição, né? Que é Aham. muito aguçada. O que não É. tem de visão, tem de audição. Então, eu vi as pessoas gritando, gritando, tipo, muito alto, como se fosse alguma coisa. A final de Nossa! Campeonato Paulista. É! Um brasileirão! Brasileirão. E eu, tipo, lá, meu Deus, o que aconteceu? Aí depois ele chegou e falou assim: você está na final do Canta Comigo, tinha todo mundo junto, né? E eu, mentira. Mentira. Aí ele, 100 jurados. Meu Deus. 100 jurados. Naquela hora eu gritei. Eu tava tão animada. Eu tava tão. Num mundo assim que eu não imaginava. Num momento que eu não imaginava. Era uma coisa muito gostosa. Uma coisa muito significativa pra mim. Eu não acreditava que isso ia acontecer. E eu até tinha preparado a música pro outro fight, né? Uhum. Pra repescagem, né? Que fala, Pra né? repescagem, pro top 3. Sim. Eu tinha preparado. Tipo, se eu ficar em segundo ou terceiro, eu vou Eu disputar. canto a música lá, É. e daí vamos ver o que dá. Mas eu consegui. E eu fiquei muito feliz. Eu não acreditava na hora. Foi um momento muito bom. Um momento que não dá pra esquecer. Depois que eu voltei pra casa eu não conseguia dormir, porque ficava lembrando das cenas, assim. E depois o povo ficava falando, Júlia, você tá na final, você tá na final. Depois que passou, né, o programa. Uhum. E eu falava, gente, sim, eu tô na final. Eu não sei nem como é que eu cheguei aqui, mas eu tô na final. Nossa, e eu agradeci muito a Deus por isso. Eu falei, Deus, eu te entrego tudo. Tudo que aconteceu nesse palco, eu te entrego porque isso é teu. Porque, gente, não é possível uma pessoa que é totalmente insegura, com a voz, ter um resultado assim. E eu fiquei muito feliz com tudo. Eu agradeço a todo mundo lá do programa que teve esse amor por mim. E agora estamos aguardando a final. Aguardando a final. Gente, ó, a qualquer momento a gente vai estar vendo a Júlia de novo lá, porque ela tá na final, a gente vai esperar. E, Júlia, a gente vai estar aqui na torcida por você, viu? Esperamos a Júlia na final. Todo mundo vai estar aqui torcendo muito pra você na final e que Deus te abençoe muito. Amém. E eu queria, Júlia, antes da gente encerrar, a gente já tá com quase 40 minutos de podcast, mas antes da gente encerrar, eu queria, Júlia, que você falasse algo para as pessoas que hoje possuem uma deficiência visual e você só de estar na final, e só de você ser quem você é, na verdade, não pelo status de estar na final, mas de ser quem você já é uma grande vitoriosa, Júlia. Uma menina abençoada, uma garota aguerrida, uma garota cheia de fé, de determinação, de coragem e com muita vontade de viver. E uma pessoa que ama a vida. O que você teria para falar para as pessoas hoje que possuem também algum tipo de deficiência e elas acreditam que aquela deficiência estão limitando ela a ser realmente quem elas são e a realizar os sonhos dela? Porque, poxa, Júlia, ouvindo você falar de tudo isso, contando um pouco da tua história, você com 3 anos indo cantar na primeira igreja lá no Japão, você está atingindo o teu sonho, né, de ser cantora, de estar num palco, de estar numa emissora de televisão. O que você tem para dizer para aquela pessoa que possui uma deficiência, mas ela não acredita, na verdade, nela mesma? Olha, eu queria dizer pra vocês que vocês são mais que especiais. A luz de vocês não pode parar de brilhar, gente. E a gente tem que manter essa luz brilhando. E as pessoas só vão ver se a gente mostrar o nosso talento. Então não desistam dos seus sonhos. Se alguma pessoa querer colocar alguma limitação, segue em frente. Não deixem isso abalar vocês. Façam amizade, se enturmam. Porque as pessoas vão descobrir o quão legais vocês são, quão maravilhosos vocês são, né? Quão maravilhosos vocês são. Então, eu queria falar pra vocês nunca desistirem. Nunca. Porque sempre vai ter uma porta aberta. O mundo, ele é adaptável. Tem coisas que são difíceis, mas nada que não possa ser adaptado pra gente. Então, vamos, gente, que a gente ainda tem um caminho longo pela frente. O nosso futuro, ele é poderoso. Não se limite pela sua deficiência. Até as pessoas que têm uma deficiência auditiva, que vão estar assistindo isso, né? Os intérpretes traduzam isso, né? Vocês são perfeitos, todos vocês. Não importa a deficiência que vocês têm. Deus criou vocês assim porque Ele tem um propósito pra vocês. Vocês são mais que especiais. Eu amo todos vocês.
Muito bom, Júlia. Obrigado por estar aqui com a gente, por estar aqui comigo no meu estúdio, gravando esse podcast. Deixa suas redes sociais, Júlia. Gente, olha, todas as minhas redes sociais são Júlia Rodrigues Oficial. O Instagram, o Facebook e o YouTube, Júlia Rodrigues Oficial. Todas. Então, se vocês quiserem me seguir lá, vocês podem tá fazendo isso. Muito bem. E olha, para você que está aqui com a gente, muito obrigado por todo esse período que você ficou com a gente. Bate-papo super gostoso com a Júlia Rodrigues, uma grande amiga, uma grande parceira e que está na final do Canta Comigo Tim, contando um pouco da tua história, da tua trajetória. Muito obrigado para você que esteve comigo durante todo esse tempo. As minhas redes sociais é @DaniloPalmaSP e o meu site www.danilopalma.com.br. Obrigado para você que esteve comigo e obrigado para vocês que estiveram com a gente. Deus abençoe, gente. Valeu. Tchau, tchau.